vocês, vamos tratar do tribunal de Cristo, e o texto que eu tenho é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Tá? Então, todos irão participar de um tipo de julgamento. E no caso aqui, Paulo menciona a igreja de Corinto, que nós, né, se referindo aos crentes em Cristo Jesus, também participaremos diante de um tribunal. Tá? Mas fique tranquilo. Na Epístola aos Coríntios diz que não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas afinal de contas, para que serve esse juízo? Vamos dar uma olhada nos próximos textos que eu separei aqui. Então vamos lá, 1 Coríntios 3,10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, e Paulo mencionando aqui, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Tá? E aqui ele se refere a Cristo, a mensagem de Cristo. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Tá? Então o fundamento já foi lançado, tá, por Paulo, e ele lança esse fundamento, a gente acompanha no Novo Testamento, a maior parte dos livros foram escritos por ele. Nós vemos que o fundamento é Cristo. Então veja como cada um edifica. Então você veja como você edifica. E aqui é um juízo, é um tribunal que vai analisar as nossas obras. Tá? Mas vamos lá, vamos ver aí todo o contexto para saber do que se trata aí. Tá? Continuando aí, no tribunal de Cristo, nós temos mais uma outra passagem que é a continuação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tá, então, como eu disse, Jesus Cristo é o fundamento. E aí nós temos aí, versículo 12. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, vamos lá dando continuidade, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia o demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então vocês percebam o seguinte, Paulo faz um comparativo que as nossas obras, como ele até apresenta tipos de materiais, de como serão analisadas nossas obras, são materiais que vão ser provados pelo fogo. A própria palavra diz que os olhos do Senhor serão como fogo. Então os olhos, quem vai avaliar as nossas obras é o próprio Senhor Jesus, e ele vai analisar essas obras: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, feno. Tá? Então, só que aí você se pergunta, nossa, as nossas obras, lembrando que esse é um juízo, que é um tribunal que vai acontecer logo após o arrebatamento. Tá? Então haverá a ressurreição dos mortos, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos com o Senhor nos ares e vamos direto para o tribunal de Cristo. Tá? Então, claro que vai ter toda aquela uma situação de surpresa para alguns, né, do esplendor de Jesus Cristo, mas direto para o tribunal. É um evento que acontecerá de imediato aí. Tá ok? E vamos lá para o versículo 14 de 1 Coríntios 3. Se permanecer a obra de alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão, receberá presente, receberá um prêmio, tá? Então, o que está em questão aqui é a questão do galardão, tá? Versículo 15. Vamos lá para o versículo 15 para completar esse texto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Tá? Então, no versículo 15 diz o seguinte: o tal se salvará todavia que pelo fogo. E aqui nós concluímos essa parte, esses textos que falam a respeito do tribunal de Cristo. E uma coisa que é analisado, olha só, algo que é importante no termo desse texto, que diz que se a obra de alguém se queimar, ou seja, se for perecível, no caso da madeira, da palha e do feno, esse sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Tá? Então, é um julgamento, é um juízo para salvos. Apenas salvos participarão desse juízo, só salvos. Tá? Então, acontecerá o arrebatamento, a ressurreição, o arrebatamento, vamos para o tribunal de Cristo, onde as nossas obras são avaliadas, mas não é uma situação de pecado aqui, porque todos são salvos e nossos pecados já foram pagos lá na cruz do Calvário e foram lançados no mar do esquecimento. Mas aquilo que nós fizemos em detrimento com desrespeito ao reino de Deus será julgado aqui. Então, o que nós fizemos, as nossas obras,
serão pesadas, digamos assim. E como vocês viram, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, tá? Ouro, prata e pedras preciosas que resistem ao fogo, tá? E daí surgirá o nosso galardão. E madeira, feno e palha que não suportam o fogo, será queimado tudo, tá ok? E só que aí tem o porquê que Paulo se utiliza dessas metáforas, né? Desses elementos aí. Aí eu separei aqui uma explicaçãozinha rápida sobre isso. E está lá, vamos analisar aí os materiais perecíveis primeiro, tá ok? Então, um dos primeiros materiais, nós temos aí a madeira. E a base bíblica que eu separei para podermos analisar é o seguinte, 2 Samuel 6:3. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre o outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, se você conhece essa história, você sabe que o carro novo, onde foi colocada a arca, começou a cambalear e a arca ia cair. E Uzá foi lá segurar a arca e a gente sabe que ele acabou morrendo. Caiu o juízo de Deus sobre ele. E o que isso nos indica? A madeira, se a gente analisar de uma forma tipológica, ela apresenta para apresenta para o homem. Então indica obras feitas sem a dependência de Deus, tá? Homem feita apenas com o braço do homem. São obras feitas com esforço humano, sem dependência de Deus. Então essas obras, isso são salvos que estão efetuando. Imagine que a pessoa está vivendo a sua vida cristã e ela realiza suas obras sem a dependência de Deus. Tá? Então, essas obras serão como madeira. Quando chegar diante de Cristo, ela vai se queimar. Tá? Também indica improvisação. Né? Hoje nem tanto, mas as comunidades de hoje, né, muitas já são casas de alvenaria e tudo mais, mas eu lembro que na década de 80, 90, haviam muitos barracos, casas feitas de madeira. Se desse um incêndio, praticamente quase tudo pegava fogo. Ela resiste um pouquinho, mas acaba pegando fogo. Tá? Então, as obras que forem madeira, forem feitas sem a dependência de Deus, apenas com esforço humano, com improvisação, essas obras serão como madeira diante de Cristo. Vamos lá para a próxima. Outro material perecível é a palha. E o versículo que eu coloco aqui está em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, falando aqui de palha, né, se a gente vê uma palha de arroz, por exemplo, você vê a palha, mas não tem arroz dentro. Tá? Então, fala de hipocrisia. Tá? Então, os que fazem por aparência a sua obra, e vão estar diante de Cristo, né? E lembre-se, é um juízo para salvos. Os que fazem a sua obra por aparência, ou seja, por hipocrisia, essa obra será como palha diante de Cristo. Tá? Então, é uma outra obra aí sem a dependência de Deus, apenas por aparência, apenas por comodidade, por pertencimento a um grupo. É importante que eu seja aceito nesse grupo, eu vou fazer dessa forma. É hipocrisia. Tá? Então, essa sua obra será como palha e irá se queimar diante dos olhos de Cristo. Tá ok? Vamos lá para o versículo, o próximo, né? O próximo material. O próximo material que eu tenho aí é o feno. Tá? O feno é inferior ainda à palha, porque toda carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Então aqui fala da glória do homem, tá? Toda carne é como a erva. Então fala da glória do homem, tá? Em 1 Pedro 1:24. Algumas obras são feitas dentro dos ministérios, dentro da vida cristã, e acabam glorificando ao homem. Você certamente deve ter visto em alguns lugares isso. Então toda vez que glorifica ao homem, essa obra é como feno, tá? E acaba glorificando ao homem. Essa obra vai chegar diante de Cristo e queimará totalmente, tá? Bem mais rápido que a madeira, bem mais rápido que a palha, essa obra que glorifica o homem, tá ok? Então claro que a gente pode utilizar inúmeros outros textos aí,
tá? Mas eu destaquei esse aí para a gente poder entender. Então, dos materiais perecíveis, nós temos aí a madeira, o feno e a palha, todas que são feitas sem a dependência de Deus, que glorificam o homem, que são feitos por aparência ou que glorificam o próprio homem, tá ok? Mas agora vamos ao que interessa, né? Ao material que vai passar diante dos olhos de Cristo e receberão galardão, tá ok? Então vamos aí, o primeiro deles aí é o ouro. Então tenho aí ouro. O texto que eu reservei, na verdade não vou ler os versículos, mas se você ler Gênesis 2, 11 e 12, Apocalipse 4, 4, você vai ver que por ser precioso e criado por Deus é tido como divino. Então o ouro foi criado por Deus e na tipologia apresenta o ouro sempre como divino, sempre apontando para as coisas divinas. Tanto é que algumas descrições que nós vemos aí na Bíblia, nós vemos que sempre aponta para a glória de Deus. Então aquela obra que você faz que é para a glória de Deus, essa obra será ouro e certamente resistirá à avaliação de Jesus e desse ouro sairá galardão. Então lembre-se, das obras que nós receberemos galardão, essa é a primeira, ouro. Vamos lá para o segundo material que receberá galardão, que é a prata. Então vamos lá, separei Mateus 26:15 e disse: "Eis dar, e eu vou entregarei." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Aqui é uma fala de Judas, quando ele foi vender Jesus. E toda vez que nós vemos falando de vida, de venda de pessoas, o valor de uma vida, sempre é mencionado prata. O preço do resgate era em prata. Se você for analisar, José também foi vendido por moedas de prata. Tá? Então, todas as vezes que menciona prata, está falando de vendas, de remissão. E aqui, e se tratando das obras, aquelas pessoas que fizeram a sua obra, almejando ganhar almas para o reino, almejando entregar pessoas para Cristo, pregar na intenção da salvação, essas pessoas terão as suas obras como prata, tá ok? E a prata resiste ao fogo. Dessa resistência surgirá o seu galardão. Tá? Então, Paulo, quando menciona, ele a respeito dos galardões, menciona apenas materiais que resistem ao fogo. E o próximo material aí são as pedras preciosas. Olha só. E o texto que eu separei está Mateus 7,6. Jesus dizendo aqui: "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltem-se e vos despedacem." Então, Jesus menciona aí que as nossas pérolas, né, a gente não deve dar aos cães nem aos porcos, e falando aqui com respeito à palavra, aquilo que nós devemos pregar. Então, aquelas pessoas que almejam a questão do ensino, a questão da palavra, se dedicam a aprender, se dedicam a ensinar, se dedicam a evangelizar e propagar o evangelho, essas pessoas terão aí como galardão pedras preciosas, né, o seu material. E elas passarão pelo fogo e o que sobrar disso será o seu galardão.